Fala galera, Bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas. Infelizmente, derrota por 1-0 para o Palmeiras no Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro. Vou falar bastante a respeito do time, a respeito do jogo. O Botafogo deixando 3 pontos importantíssimos, agora na 5ª posição com 29 pontos, 14 atrás do líder Flamengo, 10 atrás do vice-líder Palmeiras. O Botafogo tem um jogo a menos que o Flamengo, mas hoje isso não conta. O Botafogo está muito distante da briga pelo título brasileiro. Se o ano começasse em abril, como o John Textor dizia no início de 2025, tudo certo. Carioca ficou para lá, a gente queria ganhar a Supercopa do Brasil, mas por N fatores ficou difícil. A Recopa, o Botafogo poderia ter vencido, mas não conseguiu lidar da melhor maneira com aquele início do ano. Se o Fogão estivesse brigando pelo título brasileiro e com um elenco equilibrado, pensando nas Copas, maravilha. Só que o ano começaria em abril, nós estamos em agosto, e numa partida de Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, no Newton Santos, vimos o time terminar com Marlon Freitas e Marçal na zaga, um volante e um lateral esquerdo. O Botafogo tem uma partida difícil, provavelmente, contra a LDU na quinta-feira, lá na altitude de Quito, pela Libertadores, oitavas de final, e não sabemos qual será o time titular por conta das lesões, dos desfalques e da falta de equilíbrio, reitero, no elenco. Se tivéssemos lá em abril, em maio, 5, 6 volantes de qualidade, mesmo com Gregory saindo, Danilo chegando, se o Botafogo tivesse 5 zagueiros... Gente, eu não fico batendo na mesa, gritando, mas quem acompanha o canal sabe que há meses eu falo, o Botafogo precisa de zagueiro pela direita, o Botafogo precisa de zagueiro pela direita. Aí a gente apura, olha, o Botafogo está indo atrás de um zagueiro pela direita, o Botafogo está indo atrás de um zagueiro pela direita, e não traz. Gente, o Botafogo precisa de 5 zagueiros pelo menos. O Campeonato Brasileiro é difícil, o calendário é insano. Galera, a posição de volante nunca é demais, tem cartão, tem suspensão. Eu lembro que, recentemente, durante 10 dias praticamente, em sequência, eu falando que o Botafogo precisava de mais volante por conta de lesão e cartão. E o Botafogo precisa de mais um centroavante. O treinador não usa o Mastriani. Ontem o time precisando vencer em casa, o Mastriani não foi titular. O time precisando virar no segundo tempo, o Mastriani não entrou. Ou seja, o técnico não conta com centroavante reserva. Mas isso vem sendo dito. Isso vem sendo dito, galera, aqui no canal Fabiano Bandeira, em outros canais e nas redes sociais. É claro que lá dentro há um mapeamento. Então, além do planejamento, o Botafogo também tem dificuldades por conta de tudo que envolve hoje o extracampo. A situação do Textor, fica ou não fica, Grupo Ares, Iconic, Botafogo, Lyon. Parece que ficou muito grande toda essa situação e vai para dentro do campo, sim, infelizmente. Hoje o Botafogo, eu digo, tem um bom elenco, porque, por exemplo, um jogador como o Marçal é especialíssimo. Lateral esquerdo, que faz a zaga pela direita e muito bem. O Montoro, que faz lado esquerdo, joga centralizado, faz o lado direito. Isso quer dizer que são jogadores de qualidade, então o grupo é forte. Mas é um elenco desequilibrado, porque o Marçal, lateral esquerdo, precisa fazer a zaga pela direita. Não é uma opção, é porque não tem outro. O Botafogo precisaria ter um elenco mais equilibrado para buscar o título brasileiro novamente. E detalhe, o Flamengo não é um super exemplo de planejamento. O Campeonato Brasileiro, se cair nas mãos de Flamengo ou Palmeiras, estará caindo por méritos nas mãos de um clube grande, mas também não tem um exemplo exato de planejamento. Por lá tiveram problemas com Pedro, Felipe Luiz, José Boto e Arrascaeta, Gerson saindo, Wesley, um monte de gente também, um monte de gente chegando, mas são clubes com trabalhos longevos. O Flamengo, o Palmeiras e o Botafogo, por mais que tenha vencido em 2024, ainda precisa trilhar um caminho, aprender, porque em 2025 comete muitos erros. Eu espero, então, que o Glorioso consiga, nas Copas, passar por cima de tudo e avançar bastante. Se o Botafogo for campeão da Copa Libertadores novamente, ninguém vai ficar triste. Se for campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, maravilha. Só que para ser campeão da Libertadores, galera, o Botafogo vai precisar remar muito lá na altitude de Quito, quinta-feira. E o técnico David Ancelotti vai ter que dar um jeito. É difícil, tá 1-0 pro Botafogo.
mas o Palmeiras ontem venceu o Glorioso por 1-0 também. E eu entendo quando grande parte da torcida palmeirense reclama bastante, pede a saída do Abel quando o Palmeiras perde. Porque o Palmeiras não jogou bola praticamente contra o Botafogo. Foi eficaz, coisa que o Botafogo não foi. Perdemos gols claríssimos quando éramos muito melhores na primeira etapa. E o Palmeiras, quando teve a chance, fez o gol e marcou bastante. Mas jogar bola, o Palmeiras não jogou. E quando o Palmeiras faz o que fez ontem, mas perde o jogo, eu imagino que o sentimento do torcedor seja muito ruim, porque é chato o jogo do Palmeiras. Só que é um time cascudo, que faz isso há muito tempo e ganha a maioria dos jogos. Então o Abel tá lá com muita moral com a imprensa paulista, com parte da torcida do Palmeiras também, e não tem o que falar. Joga assim, mas pontua. Tá lá na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo, que no primeiro tempo, mesmo com o time mesclado, foi muito melhor, não aproveitou as chances e acabou perdendo a partida por 1-0. David Ancelotti escalou no gol John, lateral direito Matheus Ponte, na zaga Marçal pelo lado direito, Alexander Barbosa pelo lado esquerdo, com Alex Telles na lateral esquerda. Tivemos Alain, Marlon Freitas e Joaquim Correia. Santiago Rodrigues pela direita, centralizado o Natan, pelo lado esquerdo Matheus Martins. Assim, no 4-2-3-1, o Botafogo enfrentou um Palmeiras que tinha no 4-2-3-1, variando para o 4-4-2, o Flaco Lopes mais recuado, o Vitor Roque se movimentando lá na frente, e o Botafogo foi muito melhor com bola. O Palmeiras não saía, o Palmeiras não conseguia propor, o Botafogo variava o jogo de lado a lado, mas não pode perder chances claras, como perderam Joaquim Correia e Matheus Ponte. Fabiano, não gostei da entrada do Natan como centroavante. Concordo com você, mas se o treinador não acredita no Mastriani, o Botafogo precisa contratar. Não contratou, o técnico buscou alguma solução. Acaba sendo ruim até para o atleta, que acabou saindo vaiado. Mas no primeiro tempo, o Botafogo, mesmo com o Natan centralizado, e não é a dele, conseguiu ser melhor que o adversário. Numa dessas, Santiago Rodrigues, que foi vaiado, talvez pagando por todos, já que o Botafogo perdia por 1-0 quando ele saiu na segunda etapa. O Santiago fez um bom primeiro tempo, ele foi muito bem, poderia ter saído com 2 assistências. Jogando pela direita, ele deu a primeira bola maravilhosa para o Joaquim Correia. O jogador do Palmeiras tentou dar a caneta no Santiago, que foi muito esperto, conseguiu roubar a bola, já tabelou com o Natan, recebeu de frente, de primeira, deu a bola para o Joaquim, que no domínio tirou o defensor, o jogador do Palmeiras ficou caído. Joaquim Correia. Não dá para perder um gol desse. Botafogo e Palmeiras, Brasileirão, Nilton Santos, meu amigo. É tirar bem do goleiro, ameaçar, deixar o Everton cair um pouco mais e tocar por cima, ou ameaçar e driblar para dentro, finalizar com a perna esquerda. Quantas opções o Joaquim Correia tinha? E isso acaba irritando a torcida. O Joaquim Correia é um jogador mais clássico. Então, se ele não render tanto assim, vai deixar muito torcedor irritado. Geralmente, torcedor que é um jogador que pareça mais aguerrido, às vezes nem é tão bom, mas parece mais aguerrido, mais participativo. O Joaquim Correia é bom de bola, só que ele perde aquele gol e depois, nos lances que erra, deixa a torcida muito chateada. E foi o que aconteceu. No segundo tempo chegou a ser vaiado também, mesmo num lance bom. Ele inverteu uma bola lá para a direita já no final e naquela altura do campeonato já estava sendo vaiado por parte da torcida no Nilton Santos. Não pode perder aquele gol. Aí o Botafogo se movimenta, o Palmeiras não consegue sair. O Santiago Rodrigues, que estava na direita, vai lá na esquerda e encontra uma bola maravilhosa às costas da defesa do Palmeiras. Como eu falei ontem aqui, é mais raro, mas acontece. Bola por elevação às costas da defesa do Palmeiras, como fez o Igor Jesus para o Luiz Henrique na Libertadores do ano passado, e o Luiz Henrique fez o gol de cabeça. Na paralela, o Marlon deu o passe assim para o Igor Jesus, que fez o segundo do Fogão. Então, o Santiago conseguiu fazer o levantamento às costas da defesa do Palmeiras e o Matheus Ponte na pequena área. Poderia ter finalizado direto de primeira, poderia ter dominado e finalizado com a canhota, poderia ter passado corretamente para o Marlon, que entrava também para finalizar. O Matheus Ponte não fez absolutamente nada disso. Ele tocou a bola para fora, sem tanto perigo para o Everton. Mais uma chance, o Santiago poderia ter saído para o intervalo
com 2 assistências, mas os companheiros não foram competentes nos lances e o Botafogo empatava em 0-0. Por mais que o Botafogo fosse melhor, é difícil ficar encontrando espaço e chance contra o Palmeiras o tempo inteiro. Talvez, se tivéssemos ido no 0-0 para a segunda etapa, a situação poderia ter sido outra. Não foi porque 2 minutos depois dessa chance perdida pelo Matheus Ponte, o Botafogo perde a bola no ataque e a pelota chega ao Flaco Lopes, centralizado. Gente, canal Fabiano Bandeira, vídeo de análise pré-jogo. Falei, o Palmeiras varia o esquema de acordo com o posicionamento do Flaco, 4-2-3-1, com o Flaco trabalhando como meia central, ou 4-4-2, com o Flaco fazendo dupla com o Vitor Roque mais adiantado. E Flaco e Vitor Roque estão se procurando em campo, levam perigo, o Botafogo precisa estar atento a isso. O Palmeiras não fez nada a primeira etapa inteira. A bola foi ao Flaco Lopes, centralizado, e ele buscou o Vitor Roque, que estava um pouco mais para a esquerda. De primeira, o Vitor Roque passou para o Felipe Anderson em ótima condição, com o Barbosa que não deu o bote correto, o zagueiro do Botafogo ficou para trás, Felipe Anderson tocou na saída do John. Flaco Lopes, onde eu vinha falando que ele estava atuando, e o Vitor Roque sendo procurado pelo outro atacante, que agora também faz papel de meia do Palmeiras. Vitor Roque de primeiro encontrou o Felipe Anderson, gol do adversário. Se o Botafogo tivesse prestado atenção no jogo do Palmeiras com o Universitário, talvez o Flaco estivesse marcado, talvez o Vitor Roque estivesse bem marcado, talvez o Felipe Anderson não estivesse solto em condições de mano a mano, com o zagueiro tendo muito campo para atacar. Aconteceu o gol do Palmeiras e ali já conversávamos, eu, meus amigos, dificilmente o Botafogo vira esse jogo, porque o Palmeiras é cascudo, não tá jogando bola, vai se retrair. Não deu outra, galera. O Botafogo voltou com a mesma equipe e o Palmeiras se retraiu, tentava sair só na boa. David Ancelotti então começou a tentar soluções, entraram Savarino, Montoro, Danilo, tivemos o Vitinho no lugar do Ponte, tivemos também a entrada do Jefinho, e boa entrada do Jefinho, fazendo uma jogada importante no segundo tempo, com o Botafogo chegando à área adversária, e o Joaquim Correa acabou sofrendo um pênalti aos 43 do segundo tempo. Ele protegia a bola pela direita, realmente a pelota tinha escapado dele no domínio, e um adversário veio por fora e deu um bico no Joaquim Correa. É pênalti, não tem conversa. Vejam pênaltis que já foram marcados a favor do Palmeiras neste Campeonato Brasileiro e comparem com o pênalti. O Botafogo, galera, venceu a LDU quinta-feira na Libertadores, jogando muito mal, e fizemos críticas importantes, mas o Botafogo venceu. O árbitro não teria o direito de tirar o gol do Arthur, assim como ontem faríamos as críticas necessárias com o Botafogo empatando, porque o segundo tempo foi ruim, porque os jogadores não podem perder gol, mas o árbitro, independentemente do que o Botafogo tenha feito de ruim em campo, não pode tirar a possibilidade do empate, não dando um pênalti claro. Então dá para separar as gavetas. Críticas à gestão, críticas ao comando técnico, que mais uma vez não conseguiu virar um jogo em casa, e o Botafogo com o Ancelotti ainda não venceu em casa no Campeonato Brasileiro, mas já venceu na Libertadores, já venceu na Copa do Brasil e venceu fora no Campeonato Brasileiro também. Críticas ao time e aos jogadores. Tudo certo, aqui a gente conversa e fala sobre o que o Botafogo precisa melhorar. Nada disso dá ao árbitro o direito de não marcar aquele pênalti. Nada disso dá ao VAR o direito de ignorar o lance. Não, foi pênalti, o Botafogo poderia empatar, estaremos aqui com 1-1, reclamando do time, da gestão, do comando técnico, da mesma maneira, pensando, claro, em evolução, porque o foco é a evolução. E o Botafogo precisa evoluir muito para quinta-feira garantir a classificação para as quartas de final da Libertadores. O jogo será às 19 horas lá em Quito, contra a LDU. Beleza, galera? Estamos muito juntos. Saudações alvinegras, todo mundo se inscrevendo no canal, deixando o like, ativando o sininho. Tudo isso é fundamental para o nosso crescimento. Hoje, às 18 horas, estarei ao vivo aqui no YouTube, na Placar TV, no programa Placar Aberto. Saudações alvinegras. Aquele abraço. Valeu, fui. Fogo!